Alguns turistas deixam as ilhas paradisíacas de lado e preferem se aventurar em lugares que estão completamente abandonados. Se você é uma dessas pessoas ou tem curiosidade sobre o estado que esses lugares se encontram, essa lista vai te surpreender. Antes de conhecer lugares bizarros totalmente esquecidos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu joinha no vídeo. Agora vamos ao que interessa. 1. Craco, Itália. A antiga cidade de Craco, situada na província de Matera, ao sul da Itália, foi construída no século 8 a.C. A construção foi ousada. Escolheram o topo de um penhasco em um terreno de areia e argila para levantar a cidade. No entanto, isso tinha tudo para dar errado. No século XX, tremores de terra deixaram o solo ainda mais frágil. E como se isso não bastasse, a construção de um aqueduto gerou infiltração de água e só agravou mais o problema. Na década de 1970, grandes deslizamentos de terra forçaram os habitantes a se mudarem, e o lugar, aos poucos, foi abandonado. Hoje, Crato é uma cidade fantasma bastante famosa e um dos principais destinos turísticos dos viajantes mais curiosos. A cidade também já foi cenário de filmes grandiosos, como A Paixão de Cristo e 007 Quantum of Solace. A maneira mais fácil de chegar em Craco é alugar um carro em Nápoles. A viagem dura em torno de 3 horas. 2. Bodie, Estados Unidos. A cidade de Bodie, na Califórnia, foi construída no século XIX e se desenvolveu com as minas de ouro e metais preciosos que havia na região. Em 1879, chegou a ter 10.000 habitantes. Parece pouco, mas era bastante para a época. Dizem que esse era o segundo maior centro urbano do estado, atrás apenas de Los Angeles. Mas, com o tempo, as fontes secaram, a corrida do ouro acabou e as pessoas foram embora. A cidade foi sendo abandonada, depredada e vandalizada. Mesmo assim, algumas casas permaneceram intactas. Os turistas que visitam a região dizem que parece que os antigos moradores foram embora às pressas, como se um alarme tivesse soado e todos tivessem saído correndo imediatamente. Em agosto de 1939, a vila se tornou um marco histórico nacional na Califórnia. Para chegar até Bodie, é preciso alugar um carro em Sacramento. A viagem dura em torno de 4 horas. 3. Belterra, Brasil. Você já ouviu falar da Fordlândia? Na década de 20, o mega empresário Henry Ford descobriu que a Amazônia era repleta de seringueiras, árvores que geram látex, material essencial para produzir os pneus dos veículos Ford. Para extrair o recurso, Henry Ford fundou a primeira cidade de estilo americano às margens do rio Tapajós, em plena Amazônia, chamada Fordlândia. O americano mandou trabalhadores dos Estados Unidos para o local e construiu casas, hospital, escola, lojas, restaurantes, piscina, igreja, cinema e até mesmo um campo de golfe. Porém, os operários americanos não se adaptaram, e houve relatos de má gestão, revoltas, infestação nas plantações, além de doenças tropicais. Poucos anos mais tarde, foi fundada Belterra. O plano era o mesmo, mas desta vez, a cidade estava em terras mais férteis. O projeto foi pensado para durar décadas, mas o surgimento da borracha sintética e de outras tecnologias que baratearam os custos de produção acabaram fazendo Ford desistir do látex brasileiro. O projeto durou até 1945, e mesmo que não esteja completamente abandonada, a parte histórica da vila ainda mantém as características arquitetônicas da época. Belterra tem hoje cerca de 17.000 habitantes e é uma cidade histórica reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Para chegar em Belterra, você precisa contratar um passeio com agências de turismo ou alugar um carro em Santarém, a cerca de 45 quilômetros de distância. Nos arredores, você pode visitar também praias como Aramanaí e Pindobal, além da Floresta Nacional do Tapajós, Flona. 4. Comanskop, Namíbia. A Namíbia é uma das tantas nações africanas colonizadas e exploradas por nações europeias. A Alemanha, Portugal, Holanda e principalmente Inglaterra foram algumas das potências que exploraram o país. Em 1908, um grupo de alemães fundou um povoado, a 10 quilômetros da cidade portuária de Luderitz, com o objetivo de explorar diamantes na região. A cidade, com características germânicas, prosperou. Lá foram construídos casarões, escola, hospital, teatro e até mesmo um centro de energia elétrica. Mas em 1954, as reservas de diamantes se esgotaram e os europeus perderam interesse na região. Por isso, abandonaram completamente o local.
Como se uma cidade alemã, no meio do deserto da Namíbia, já não gerasse curiosidade o suficiente, hoje a Cidade Fantasma atrai inúmeros turistas curiosos, que querem ver pessoalmente como as dunas do deserto engoliram parte das construções. 5. Cemitério de Trens, Bolívia. O Salar de Uyuni, no deserto do Atacama, é um dos destinos turísticos mais famosos de todo o mundo. Este é o maior deserto de sal da Bolívia, mineral que faz o chão se tornar um espelho, o que proporciona uma vista impressionante. A caminho do Salar de Uyuni, os turistas podem fazer uma parada ainda mais intrigante: um gigantesco cemitério de trens. Os trens que hoje estão abandonados no local faziam o transporte de minérios entre o Chile e a Bolívia, ainda no século XIX. Com o passar dos anos, a demanda de transporte diminuiu, as linhas foram caindo em desuso até que os trens foram abandonados nas proximidades de Uyuni. À primeira vista, pode parecer pouco interessante visitar um ferro velho a céu aberto, mas a experiência é realmente surpreendente. Os turistas que se interessarem podem entrar nas cabines, subir nos vagões e apreciar os grafites nas carcaças dos trens abandonados. 6. Estação Central de Michigan, Estados Unidos. No dia 5 de janeiro de 1988, o último trem da Estação Central de Michigan partia de Detroit rumo a Chicago. Logo depois que todos os passageiros embarcaram e a locomotiva partiu, a estação foi fechada. A estação era gigantesca. Eram 46 mil metros quadrados, localizados a aproximadamente 3 quilômetros do centro da cidade. Ela possuía ainda uma enorme torre, que lembra um grande hotel. Com o fechamento da estação, tudo ficou totalmente abandonado. E desde o encerramento, o espaço era frequentado apenas por vândalos, que furtaram tudo que havia de valor. Além deles, grafiteiros, jogadores de paintball e curiosos em geral se aventuram a passear no local abandonado. Mas tudo isso está prestes a mudar. A antiga estação central está sendo completamente renovada e vai se tornar um grande parque urbano, chamado Roosevelt Park. O projeto tem um orçamento de 6 milhões de dólares e promete uma restauração completa. Então, se você quer ver a estação abandonada como está, é preciso correr. Mas é bacana saber que teremos um belo parque para visitar em breve. A estimativa é que o parque seja concluído em 2023. Antes de conhecer mais lugares abandonados intrigantes, vim te lembrar de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo. A sua força é muito importante pra gente. 7. El Elevador de Águas de Gordejuela, Espanha. Em Tenerife, uma das Ilhas Canárias, está um dos lugares abandonados mais lindos da Espanha. O prédio, conhecido como El Elevador de Águas de Gordejuela e Casa Hamilton, fica na beira do mar e é cercado por uma densa vegetação nativa. Ele foi construído por uma empresa britânica em 1903, com o intuito de captar águas das nascentes do Gordejuela e levar até o topo da falésia, 200 metros acima do nível do mar, para irrigar plantações de bananas. No entanto, a Casa Hamilton começou a perder dinheiro alguns anos depois. O prédio passou pela gestão de outras empresas até ficar abandonado e, atualmente, as ruínas são de domínio público. Infelizmente, mesmo que sejam públicas, entrar nas ruínas não é permitido, já que pode ser bem perigoso. Mas é possível acessar um mirante depois de 20 minutos de caminhada, sem muitos desafios. Se você tiver um drone, é permitido levá-lo para tirar fotos incríveis. 8. Billits-Heilstätten, Alemanha. O Billits-Heilstätten era um hospital alemão com foco específico no tratamento de tuberculose. Ele foi inaugurado em 1902 e está a apenas 1 hora de Berlim de carro. Com a capacidade para 1.200 pacientes, chegou a assistir mais de 12.500 soldados alemães feridos na Primeira Guerra, dentre eles Adolf Hitler. Em 1945, os soviéticos tomaram conta do hospital e o controlaram por mais 50 anos. A partir de 1995, com a saída dos russos, as instalações foram abandonadas, depois invadidas e depredadas. E por muito tempo, o antigo hospital foi destino de viajantes curiosos. Como era grande e tinha suas ruínas bem conservadas, foi escolhido como cenário para filmes como O Pianista e Operação Valquíria. Recentemente, o local foi adquirido por investidores que planejam renovar o espaço. Uma passarela pelas copas das árvores já foi inaugurada, além de uma vila criativa, onde estúdios e apartamentos podem ser alugados exclusivamente por artistas. Uma escola primária, uma creche, um supermercado, cafés, instalações médicas, um centro médico e museus também estão nos planos. 9.
Hospital Psiquiátrico Lier-Sykehuset, Noruega. O Hospital Psiquiátrico Lier-Sykehuset, na Noruega, foi palco de incontáveis procedimentos tenebrosos. Aqui, frequentemente, os pacientes passavam por lobotomias e outros experimentos terríveis que marcaram para sempre a energia do lugar. Por razões desconhecidas, 4 dos 12 edifícios do complexo hospitalar foram abandonados em 1985. Nesses prédios, todos os equipamentos médicos e até mesmo os objetos pessoais dos pacientes permaneceram intactos. O cenário mórbido se confunde facilmente com o de filmes de terror. Apesar desses acontecimentos horripilantes, os outros 8 prédios continuam funcionando normalmente. O hospital está localizado a apenas meia hora de Oslo, capital norueguesa. 10. Pripyat, Ucrânia. É impossível falar de lugares abandonados sem mencionar Pripyat, cidade que foi totalmente desabitada na década de 80, logo após o desastre nuclear de Chernobyl. A cidade tinha 50 mil habitantes e até hoje permanece intocável. É evidente que uma história tão impressionante quanto a do desastre nuclear atrai inúmeros visitantes todos os dias, que querem vivenciar a sensação de entrar em um lugar real, mas que parece cenário de um filme apocalíptico. As visitas duram cerca de 2 horas e são organizadas por agências que partem de Kiev, capital da Ucrânia. São 186 quilômetros até chegar em Pripyat. Lá é preciso assinar um termo de responsabilidade, mesmo com os organizadores afirmando que não há riscos. E isso, claro, se os visitantes não ficarem lá por muito tempo. E aí, teria coragem de visitar algum desses destinos? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.